Olá, queridos amados de Deus, a paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto, a nossa reunião aqui na Ser a Fim de Deus, que possamos nos desligar dos borbulhares das coisas que estão ao nosso redor, que possamos nos focar no Senhor, amém? Nós vamos primeiramente para o nosso toque do chofar, né? Vocês já sabem, o toque chofar é um instrumento religioso. Uma das principais tarefas dele é invocar Deus no local, invocar Deus, a presença de Deus. E nós queremos fazer isso aí na sua casa, aqui na igreja, e vamos tocar o chofar, invocar o Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus, louvado o nome do Senhor, amém? Vamos orar, coloca a mão no teu coração, Pai querido, Pai amado, poderoso Deus, eu apresento cada vida, Senhor, cada um de nós, Senhor, diante de Ti, do Teu altar, e peço ao Senhor que venha derramar o Teu sangue quente, o Teu sangue forte, o sangue vivo, o sangue de Jesus Cristo sobre nós, que haja libertação, que haja cura, que haja edificação, que todas as trevas, todo engano, todo mal bata em retirada em nome de Jesus, que o Teu povo, a Tua noiva, esteja livre para Te adorar em nome de Jesus, Senhor. Toca, Senhor, com a Tua cura, toca, Senhor, com o Teu milagre, com a Tua paz, Senhor, com a Tua alegria, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer júbilo ao Teu povo, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer a fé, meu Pai, despertar a fé no coração de cada um, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, que possamos desfrutar da Tua bondade, que possamos desfrutar, Senhor, da Tua presença, Senhor, sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém, amém, amém. Queridos, eu peço a você, nós já demos início, né? Ainda tem muita coisa que vai acontecer aqui nesse culto, mas eu já te peço, por favor, seja compartilhando com aí outras pessoas, para que outras pessoas possam estar conosco no culto, amém? Ainda dá tempo, tá? Então compartilha, dá aí o seu like aí no culto e vamos embora, estamos decolando aqui, né? Para a glória de Deus, amém? no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita
na terra como é no teu reino, vem na terra como é nos céus, teu reino, teu reino, teu reino vem, 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 pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. É o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Senhor, vem com teu reino e a tua justiça, vem com tua glória e a tua verdade. Estabelece os céus na terra, estabelece a glória do Senhor aqui nesse lugar, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Somos gratos, Deus, e te amamos, ó Pai, pela tua graça e misericórdia. Por isso nós declaramos, Deus, dai-nos o pão de cada dia, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Revela, Deus, a tua glória, a tua vontade, aqui na terra como ela é feita dos céus. Porque teu é o reino, o poder, a honra, a glória, para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Bondade e misericórdia todos os dias me seguirão, por todo sempre em tua casa, meu lugar de habitação. Nele posso descansar tranquilo. O sol se foi, já não vejo a hora. O Senhor é meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é meu pastor, não temerei, não temerei. Me leva a lugares verdejantes, refrigera meu coração.
Conheço a voz do meu amado, ele me diz que não é em vão. Posso tudo nele que me fortalece. O sol chegou, já não vejo a hora. O Senhor é meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é meu pastor, não temerei, não temerei. Te busco, te procuro onde no silêncio tu está. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te,
tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Tô seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua paz eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia! Glória a Deus! Dá uma salva de palmas aí na sua casa, engrandece o nome do Senhor, amém? Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Estamos felizes de estar aqui, tem sido uma bênção esses momentos dos nossos cultos, né? Eu quero dizer para você assim, Deus é bom e o tempo todo, amém, glória a Deus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Mais lindo que eu conheço, como eu amo teu nome, como eu amo teu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo teu nome. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? Qual é o som? Esconda-me em ti, nas asas do teu amor.
asas do teu amor. Como eu amo teu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome, como eu amo teu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome. Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Este é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Mais lindo que eu conheço, como eu amo teu nome. Como eu amo teu nome, tem um nome mais lindo que eu conheço, como eu amo teu nome. Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Vai. Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Este é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Este é o som, o carpinteiro arrumando a casa, o carpinteiro arrumando a casa, o carpinteiro arrumando a casa. Coloca sua mão no seu coração aí onde você está. Começa a falar com o Senhor aí agora. Começa a clamar: Senhor, eu abro a porta do meu coração, entra em mim e faz morada. Em o nome de Jesus, Pai,
O Senhor que é o carpinteiro, o Senhor é aquele que constrói, o Senhor é aquele que dá forma, o Senhor é aquele que concretiza, que dá novo horizonte. O Senhor é aquele que pega uma peça bruta e transforma em um utensílio para a tua glória e para a execução do teu reino aqui na terra. Por isso nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, entra em nós e faz morada. Nós queremos sentir o carpinteiro aqui nesta casa, aqui nos nossos corações, em nome de Jesus. E nós queremos ouvir o som do Senhor. Nós queremos ouvir o som do Senhor a martelar, a serrar, a pregar, a colar, a estruturar e a dar forma às nossas vidas, de maneira que nós possamos ser diferentes daquilo que nós começamos, de maneira que a tua palavra, como declara, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo e há de terminá-la. Ó Senhor, concretize essa obra em nós, e que esse som de adoração, esse som de louvor, ó Deus, que esse momento em adoração, em que homens, instrumentos, em que anjos e terra se misturam, nós possamos ouvir a tua voz, nós possamos sentir a tua presença. Vem sobre nós, Pai, faz morada em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, tu és bendito, louvado e amável, em o nome de Jesus. Este é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Santo e eterno Deus, nós te bendizemos, Senhor, te agradecemos, ó Pai, louvamos o teu nome. Vem com tua glória, com tua graça, Senhor, sobre este culto, Deus. Vem sobre essas pessoas que estão aqui assistindo. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Transforma, Senhor, os corações, traz cura, traz em o nome de Jesus, ó Pai, restauração. Pelo poder do nome de Jesus nós declaramos, Deus, sobre cada homem, cada mulher, ó Pai, o teu Espírito a mover, a transformar em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que alcance os corações, que se quebrantem, que nesse momento haja uma unção de alegria, de paz, de gozo, de prosperidade em o nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus, esses louvores foram abençoados. Hoje estávamos acompanhados aí, né? Para quem está assistindo os nossos cultos, nós tivemos aí o Bruno e o Daniel com a gente, uma beijoca santa para vocês. Vocês são uma bênção de Deus. E agora nesse momento eu quero aproveitar para falar sobre a previsão do tempo. Nós estamos aqui, né, para declarar que estou vendo umas nuvens sobre a sua vida e elas são de bênção. E elas vão derramar chuva hoje em o nome de Jesus Cristo, amém? E também estou vendo logo após essa noite um sol da justiça raiando aí sobre a tua casa para te trazer alegria nessa nova semana, né? Mais uma vez nós terminamos a semana profética e estamos muito felizes de termos participado com todos vocês. Por isso eu quero aproveitar você que está aí em oração essa semana toda, que está movimentando a tua alma, declarando o Senhor Jesus. Eu quero que você ore pela nossa cidade de Campinas, pelo nosso estado de São Paulo, pela situação que o Brasil está acontecendo e que para a sua causa impossível em o nome de Jesus, amém? Levanta sua mão comigo aí onde você está e nós declaramos: Pai amado e poderoso Deus, nós oramos pela cidade em que vivemos, onde está instituída a Igreja Serafim de Deus. Declaramos em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, que venha, Deus, a tua graça curando, ó Pai, de norte a sul, de leste a oeste, Deus, em o nome de Jesus. Que haja, Senhor, verdadeiramente uma chuva de bênção sobre as casas, sobre as famílias, em o nome de Jesus. E que se raie o sol da justiça, aquele que é todo poderoso para trazer alegria, para trazer bênção, para trazer toda a sorte, ó Pai, de fortuna sobre cada um em o nome de Jesus. Oramos também, ó Pai, pelo estado de São Paulo, Deus, e pela liberação, ó Pai, para que os nossos governantes, Deus, possam cair na tua graça e na tua mão, e eles possam compreender o que é melhor para o povo, Deus, e para o país em o nome de Jesus. Que haja uma proteção sobre o nosso presidente, que haja uma proteção, ó Pai, sobre as autoridades espirituais, pastores, diáconos, presbíteros, bispos,
cooperadores em o nome de Jesus. Os abençoa, Senhor, os guarda em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E sobre a vida do meu irmão que está ali na casa dele agora, eu declaro em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja abençoado, seja agora em o nome de Jesus próspero, seja agora em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, uma pessoa cheia da glória e da presença de Deus. E aí, aonde você está, eu declaro toda sorte de bênção. Eu declaro agora que as mãos do diabo não vão mais te tocar em o nome de Jesus, e haverá a glória do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre as tuas finanças, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja abençoado, seja próspero agora em o nome de Jesus. Vamos para Êxodo, capítulo 17. Vamos ler no versículo 12. A palavra nos declara algo extremamente útil. É importante que nós já estamos comentando sobre isso. Quem está acompanhando as nossas lives, né? Sexta-feira, sábado, nós tivemos este momento falando um pouco mais sobre esse texto. Esse mês que nós estamos de maio é o mês chamado Jeová Nissi, ou seja, o Senhor é a nossa bandeira. Tem sido maravilhoso. Ontem nós fizemos a última live e hoje nós estamos dando o encerramento desse tempo. E eu quero aproveitar para ler esse pedaço do texto, muito importante para as nossas vidas, onde nós tivemos um pouco mais de discernimento ontem. Diz assim: ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se sentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: portanto, o Senhor jurou: haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Amém. Deus de graça e misericórdia, nos revela a tua palavra neste momento. Que haja uma compreensão sobre as nossas vidas do que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. E que possamos, em o nome de Jesus, nos tornar pessoas melhores, mais próximo da estatura do varão valoroso, em o nome de Jesus. Olha, nós já conversamos um pouco sobre isso, sobre essa questão de por que Moisés sentou sobre a pedra. Nós já também falamos um pouco sobre a questão de levantar as mãos. Mas o que fica mais implícito nesse texto é a questão do cansaço, é a questão da dificuldade, de como começavam a se pesar as mãos de Moisés. E eu penso Moisés como um homem meio um pouco ossudo, um italianão com as mãos pesadas, como alguém que trabalha com serviço pesado. E provavelmente assim, pois estavam no deserto durante 40 anos, estavam de um tempo ali, ele tinha essa característica, e esse peso das mãos, essa dificuldade de continuar orando, também a idade já avançada, porque quando saíram para o deserto, ele já tinha mais de 40 anos, e então ele já tinha uma idade para poder ficar com as mãos levantadas, para poder ficar ali orando, era difícil, e houve um sacrifício. Houve então homens que vieram do lado para poder levantar e segurar a mão dele levantada, para que pudesse haver prosperidade de Josué sobre Amaleque, para que ele pudesse vencer aquele que estava tirando a terra prometida, aqueles que estavam tirando o prazer, aqueles que estavam tirando a paz. E hoje nas nossas vidas não é diferente. Muitas vezes o diabo vem trazer peso em nós, para nos tirar a paz, para nos tirar a alegria, para nos tirar a saúde, para nos tirar a prosperidade. Hoje o diabo tenta de todas as formas fazer com que nós abaixemos as mãos e deixemos de entregar ao Senhor. E eu quero falar exatamente sobre isso, é dízimos e ofertas. Quantas vezes nós nos levantamos para poder ser grandes ofertantes e dizimistas, mas começam a vir as contas, começam a vir os carnês, começa a se vencer prestação atrás de prestação, água, luz, telefone, internet, televisão, Netflix. E agora? É melhor eu baixar as minhas mãos. Eu começo a ficar cansado, e aí então eu deixo de entregar a Deus. E quando nós deixamos de entregar, quando nós deixamos de pleitear a causa, deixamos de orar, de interceder, de semear, de dizimar, é então quando Amaleque prevalece na nossa vida. Vem a confusão,
vem o atrapalho, vem a miséria, a fome, o opróbrio, o diabo avança e prevalece contra nós. Mas Deus declarou, como Moisés escreveu, que o Senhor é uma bandeira, e ainda disse que vai perseguir Amaleque de geração em geração, para aqueles, eu e você, que formos fiéis nos dízimos, que levantarmos e persistimos com as nossas mãos levantadas. E mesmo que seja difícil, existe eu aqui, o pastor, nós estamos aqui para te impulsionar, para ajudar você a levantar as suas mãos. Por isso nós continuamos a falar sobre dízimos e ofertas. Por isso que nós falamos, insista, persista, ande mais um tempo, para que o milagre do Senhor possa acontecer na sua vida. Me recordo de uma história de um homem que, com quase 30 anos, ele comprou um lote de terra muito grande, muitos hectares, e ele começou a cavar naquele lugar para que houvesse ouro. E ele cavou naquele lugar, meu irmão, por 28 anos, quase mais a metade da sua vida. Estava com 30 e poucos, com quase 60 anos, ele desistiu. Ele não conseguiu tirar nada daquela terra, e aquela terra foi vendida dizendo que ela era uma terra onde existia ouro. E infelizmente desistiu de tudo e ele decidiu vender a terra. Ele vendeu a um preço miserável porque já não aguentava mais. Já estava cansado depois de tantos anos cavando. E um rapaz mais novo do que ele comprou a terra, com 20 e poucos anos. E ele se lembrou de quando ele comprou a terra e ele pensou, nossa, é outro que vai perder a vida. Não se passaram nem 6 meses. Foi-se achada uma dos maiores fontes de ouro da terra. E aquele homem ficou desesperado, falou, meu Deus, o que eu faço agora? Já não tem mais como fazer. Se tivesse insistido mais um pouquinho, se tivesse andado mais um tantinho, teria sido o homem mais felizardo do mundo. Infelizmente, porque ele abaixou as mãos já quando estava próximo da sua vitória, outro tomou posse daquilo que por direito nós imaginamos que era dele, depois de tanto tempo trabalhado naquele lugar. Mas agora por direito é de outro, porque ele vendeu a oportunidade. Não venda a sua oportunidade de ser próspero. Não desista a tão poucos centímetros da tua vitória. Não diminua o passo a poucos metros da largada, da chegada, porque senão vem outro e passa no seu lugar. Você vai ter a vitória. Basta insistir, persistir e continuar com as suas mãos levantadas em oferta, em dízimo, em louvor e adoração ao Senhor. Aqui embaixo tem algumas opções de oferta. Também na tela está passando aqui o número da conta da igreja. Você que é dizimista e ofertante, faça o seu dízimo, faça a sua oferta. Você que vai fazer durante a live, eu já oro pela sua vida. Você que vai fazer depois, quando acabar o culto, eu também quero interceder por você. Pai amado e poderoso Deus, eu declaro agora em o nome de Jesus, que o Senhor seja a bandeira dessas pessoas, que o Senhor seja o estandarte deles, e que possa se ver a tua glória através da vida de cada um deles em o nome de Jesus. Que haja prosperidade, que haja multiplicação, que haja provisão agora em o nome de Jesus. E todo demônio, todo cortador, migrador, devorador e destruidor que vem contra as vidas, que seja queimado agora em o nome de Jesus Cristo. E agora receba multiplicação em o nome de Jesus. Multiplica! Multiplica! Em o nome de Jesus, multiplica! Quem concorda, diga amém. Que benção, que alegria estar com vocês juntos, adorando a esse Deus vivo. Que bom hoje, não é? Hoje foi especial, tivemos aí os nossos outros componentes do Ministério de Louvor. Faltou ainda muita gente, não é? Porque estamos aí em quarentena, então estamos evitando de colocar muita aglomeração. Mais uma vez, eu vejo que isso hoje, né, agora, na atual conjuntura, já nós poderíamos estar com pelo menos 30%, 40%, 50% da capacidade da igreja tomada, né? Porque nós vemos aí o supermercado, eu hoje mesmo fui no supermercado cheio, pessoal de máscara, não é? Lotéricas cheias com o pessoal de máscara, não teria por que não, o culto também, a gente aqui não precisava estar cheio, não é? Com pelo menos 30%, 40% de capacidade da igreja, e a gente
né, adorando a Deus juntos. Eu continuo colocando isso porque eu quero também trazer aos corações um conformismo, para que nós estejamos orando. Nas lives que nós estamos tendo essa semana, nós estamos tendo lá a Semana Profética, estamos com as lives às 21 horas, não é? E corremos aí essa semana toda orando, né? Segunda, terça, orando pelo Brasil, orando para que esse vírus saísse do Brasil, orando para que os nossos governantes pudessem permitir que as pessoas estejam voltando ao trabalho. Aquele que pode ficar em casa, fica em casa até o final do ano, não tem problema, não é? Mas aqueles que necessitam trabalhar para trazer sustento para sua casa, precisam ser liberados para que possam trabalhar, amém? Bem, pois você está me enrolando já, vamos para a palavra, amém? Vai abrindo a sua Bíblia aí, você que gosta de abrir a Bíblia em casa, em Hebreus, capítulo 11, eu quero falar sobre um tema muito importante, quero falar sobre fé. Quero falar sobre fé. É um tema mais importante que existe, porque só agradamos a Deus pela fé, amém? Quer dizer, se não temos fé, não agradamos Deus. Outro, só a fé faz com que nós estejamos hoje assistindo esse culto. Estamos assistindo o culto, nós estamos, falei com o pastor Rodrigo, a gente está concorrendo com a Netflix, né? Sei lá, tantas coisas que estão passando na televisão que podiam assistir, vão ligar no culto. Por quê? Pela fé. Pela fé nós estamos adorando a Deus, pela fé sabemos que existe um Deus vivo, né? A fé é o instrumento que nos move aqui na terra em vitória e vai nos levar a termos uma vida eterna com o Senhor. Então a fé é o instrumento de tudo, a fé que faz com que nós estejamos agindo, não de uma forma natural, mas de uma forma espiritual. A fé em Deus que faz com que eu rejeite, né, as obras da carne, rejeite o pecado, porque o pecado é uma tentação para a carne, na verdade. Só a fé faz com que eu rejeite o pecado e eu cada dia mais me santifico ao Senhor. Só pela fé que eu posso fazer um sacrifício, como muitas vezes fazemos sacrifício de adoração, de louvor, sacrifício de oferta, só pela fé, porque eu creio que Deus existe e Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então nós, né, precisamos desse instrumento que é a fé, precisamos cada dia mais estarmos cheios da fé. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, nesse momento que você está ouvindo a palavra, você está se enchendo de fé, não é? Também a fé é um dom de Deus. Deus pode entregar esse dom para você, né? Jesus diz, se tivéssemos a fé como um grão de mostarda, e o grão de mostarda ou a semente de mostarda é uma das menores que existe, mas a sua árvore é estrondosa, gigante. Então se tivéssemos uma fé como um grão de mostarda, ordenaríamos para que esse monte saia daqui e seja lançado lá no mar. Que fé é essa? Poderosa, né? As pessoas falam, não, é um monte de problema. Também pode ser monte de problema, mas eu penso em monte mesmo. Porque quando Jesus falou de andar sobre as águas, Ele andou realmente sobre as águas, né? Ele fez milagres tremendos pela fé. Então, que nós possamos hoje já permitir, abrir o nosso coração, para que essa fé venha permear o nosso coração, a nossa vida, porque se tivermos mesmo essa fé vinda do Senhor, nada vai nos deter, né? A glória de Deus vai ser revelada sobre a tua vida, a minha vida, né? E o melhor de Deus estará para aqueles que exercem a fé. Então, que nós possamos ter essa fé, uma fé de resultado, uma fé que realmente venha atingir os seus objetivos, amém, amados? Então abra lá sua Bíblia, Hebreus, capítulo 11, é um versículo muito conhecido, talvez vocês saibam até de cor. Diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Verso 3, pela fé entenderam que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Eu vou pedir para que você esteja agora assistindo a palavra, vai estar falando sobre o Hebreus capítulo 11, do 1 até o último versículo, né? Preste muita atenção. Esse vídeo é maravilhoso, né? Eu vejo que vai fortalecer mais nossa fé. Nós voltamos daqui a pouco para dar continuidade. Amém? Assistimos.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, porquanto Deus deu testemunho de suas dádivas. E depois de morto, ainda fala por meio dela. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Bom, pela fé, Noé, divinamente advertido das coisas que ainda não se via, temeu e, para a salvação da sua família, construiu a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é, segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam em tão grande multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Porém, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam outra pátria, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque quando foi posto à prova. E aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, de onde também figuradamente o tornou a recobrar. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um formoso menino e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo sitiados durante 7 dias. E que mais direi? As mulheres tornaram a receber pela ressurreição os seus mortos. E outros foram torturados,
não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. E todos esses, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Deus provendo alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém, que bênção, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e pedimos ao Senhor que venha derramar desse dom da fé em nós, nos dá essa fé inabalável. Ô Senhor, nos dá essa fé, Senhor, que atinge resultados, essa fé que nos dá força, Senhor, para andar diferente das circunstâncias. Ó Deus, nos dá essa fé, Senhor, que move o nosso coração de dentro para fora. Ó Deus, nos tornando, Senhor, pessoas melhores, pessoas convictas, Senhor. Em nome de Jesus, nós necessitamos, queremos, precisamos dessa fé. Toca cada um de nós, Senhor. Derrama desse dom sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. E você vê ali nesse vídeo, está mostrando um apóstolo Paulo, não é? Está mostrando um apóstolo Paulo dissertando, falando, não é? Redigindo a Hebreus capítulo 11. Eu quero que você saiba que historicamente não se sabe quem escreveu Hebreus. O livro de Hebreus, infelizmente, ainda nenhum historiador, ninguém conseguiu descobrir quem escreveu o livro de Hebreus. Mas eu achei interessante que nesse filme colocaram o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, e ali ele redigiu diversas cartas, Romanos, Coríntios, ali preso, ele redigiu diversas cartas, né, diversos livros para nós. E é interessante, eu que já li Hebreus algumas vezes, e as outras cartas de Paulo, nós notamos que é o mesmo tipo de linguajar, desde a abertura do livro ao final, é o mesmo tipo de fala. E para mim, né, eu penso que quem escreveu Hebreus realmente foi o apóstolo Paulo. E nesse vídeo que você assistiu, era o apóstolo Paulo ali ditando, né, redigindo ali para aquele escritor, Hebreus, a carta para Hebreus, tá? Mas eu não creio nisso. Não vamos entrar nesse debate teológico que não leva a nada. Que nós precisamos entender que esse livro de Hebreus foi um livro muito forte, um livro onde foi colocado para despertar a fé, e através dessa fé as pessoas terem uma prática de vida diferente. Anteriormente a esse livro, anteriormente a Cristo, existia a lei, existiam formalidades religiosas para buscar a Deus, e Hebreus veio mostrar, né, que Jesus estava inaugurando a época da graça, uma época, né, um tempo que pela fé nós somos salvos, não pelas obras, mas pela fé, né? Então a pessoa não vai ser salva, por exemplo, porque comprou ambulância, porque deu um monte de alimento, porque fez coisas desse tipo, né? Não, você vai ser salvo porque você crê em Cristo, crê que Jesus Cristo levou a sua morte na cruz do Calvário, e através da morte de Cristo hoje você tem vida eterna, né? É Cristo que te leva para o céu, não a obra. Mas é importante também você entender que quem crê em Cristo faz obras. Não é as obras que me salvam, o que me salva é Jesus Cristo. Mas se realmente Jesus Cristo está em meu coração, eu faço obras, porque nós teríamos, né, temos esse coração generoso, né? Então a obra não salva, quem salva é Cristo, amém? E aí ele traz um entendimento nesse livro, onde nós precisamos ter uma vida prática transformada, uma vida que realmente venha mostrar algo diferente das pessoas do mundo, é claro, não é? Um coração mais perdoador, um coração passivo, um coração de amor. E ali ele vem falar sobre várias pessoas que nós intitulamos como os heróis da fé, não é? Então ele foi ali falando sobre cada herói da fé, o que fez,
não é? Sem nada concreto, nenhum documento, nenhuma prova que aconteceria aquilo que foi se prometido, né? E as pessoas simplesmente agiram pela fé. Você vê, né? Abel ofertou pela fé. Uma das coisas que mais me chocou nesse filme, e sempre vai chocar, é quando Abraão está ali pronto para sacrificar Isaque, seu filho, por uma ordenança de Deus, né? Então ele chega a isso, eu vou obedecer Jesus, ou obedecer Cristo, ou obedecer Deus, às últimas consequências. Ele ia sacrificar o seu filho. Naquele momento Deus fala, não faça mal ao menino. Era apenas uma prova, né? Então eu vejo que era uma prova não para que Deus soubesse, mas para que o homem soubesse até que ponto ele está disposto a pagar um preço pela fé. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro negou, rejeitou Cristo 3 vezes, né, traindo Cristo, não de uma forma direta como foi Judas, mas quando perguntaram se ele era um discípulo, ele negou. Quando perguntaram se ele estava com Jesus, ele negou. Ele negou 3 vezes Jesus, não é? E o que acontece? Quando Jesus ressuscita e vem até ele, e fala com ele, né? Ele vê que Jesus realmente era Deus. Ele já tinha falado que Jesus era Deus várias vezes, quando Jesus anda sobre as águas, e Pedro e todo o pessoal que estava ali dentro do barco, ficam assustados. Ele fala, sou eu. Pedro fala, se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor. E Jesus só fala, vem. E ele saiu do barco, saiu andando sobre as águas. Quando estava próximo já de Jesus, veio o vento, ele ficou temeroso, olhou para o vento, tirou os olhos de Cristo, começou a afundar, pediu socorro. Jesus o levantou e levou ele de volta para o barco. E lá no barco ele diz, esse é o Filho de Deus, esse é o Cristo que viria. E todos se ajoelharam e adoraram a Deus. Quer dizer, já havia, né, fatos ocorridos, já havia testemunhos dele próprio, que Jesus era o Cristo, era o Deus vivo. Mas na hora do aperto, na hora da necessidade, na hora de pagar um preço pela fé, ele recusou, ele temeu. Então muitas vezes nós precisamos entender que algumas pessoas podem ter uma fé rasa. Eu não estou falando de uma fé rasa, uma fé que até vamos assistir o culto, vamos ler uma Bíblia hoje ou amanhã, mas na hora da dificuldade mesmo, aquela fé parece que é corrompida, né? De repente a pessoa mostra que aquela fé não era uma fé verdadeira. Nós estamos num tempo agora que lá na China, infelizmente lá na China, estão com uma perseguição violenta contra os cristãos. Eles estão adentrando dentro das casas que estão assistindo culto via internet e prendendo todo mundo, né? Infelizmente a tortura contra os cristãos, né? E essas pessoas não renunciam a Cristo. Eles não têm tanta informação como nós, mas eles têm muita convicção, muitas vezes maior que a nossa, onde se entregam para a morte, para a prisão, e não renunciam a Cristo, porque sabem que se renunciar a Cristo, eles estão renunciando a sua passagem de vida eterna para com o Senhor na glória, entende? Então eles têm uma convicção. Às vezes nós falamos, eu tenho fé, mas até que ponto você tem fé? Quando a gente fala de morar no céu, quando nós falamos que vai ter vida eterna, as pessoas falam, não, aí já exagerou, né? Ah não, aí também já é muito, né? Eu me recordo que eu ouvi falar sobre dente de ouro, e eu já falei isso uma vez, e eu praticamente zombei no meu coração. Falei, agora o pessoal também já está exagerando, dente de ouro, Deus vai dar dente de ouro. E eu tive a oportunidade, fui assistir um pregador chamado Brad Fluke. Ele tem até na internet, entra lá no Facebook, você vai ver o Brad Fluke. E numa cruzada que ele estava fazendo ali em Santa Bárbara do Oeste, eu fui numa igreja assistir a mensagem e tal. Ele estava com um momento de milagres, sinais, prodígios maravilhosos, muitos prodígios. E no meio de tudo aquilo ele falou, olha, eu estou sentindo gosto de metal na boca. E quando acontece isso, Deus está dando dente de ouro. Chamou o pessoal que estava com gosto de metal na boca, sumiu uns 70 no altar. Só pediu o espelho, fez uma oração, pediu o espelho, e aí começou o pessoal assustado, com dente de ouro na boca. Aí vai eu lá, não, quem quer ver pode ver. Eu fui lá para ver, porque eu, infelizmente, não cria, não é? A minha fé ainda era uma fé rasa, Deus pode fazer de tudo. E fui até lá e vi as pessoas todas desesperadas, ó, Deus me colocou um dente de ouro, deu um dente de ouro, e era realidade.
E eu tinha zombado, pedi perdão para Deus. Então, até que ponto nós temos fé? Nós temos fé que outras pessoas se curem, mas a gente não tem fé que a gente vai curar. A gente tem fé que o outro vai ser salvo, mas a gente não tem fé que o nosso marido pode ser salvo, nossa esposa pode ser salvo. Nós temos fé que o outro pode dar certo, mas com a gente não dá certo, essa fé é uma fé rasa. Precisamos entender mais sobre fé, precisamos ter uma fé profunda, uma fé convicta, uma fé genuína, poderosa, vinda de Deus para nós, amém? Então, eu quero falar sobre isso, né? Nós entendemos, por exemplo, que há dois tipos de fé, né? Dois tipos de fé, né? Que seria o quê? Ou a pessoa tem fé, ou a pessoa é sem fé. Sem fé também é crer também, sabia? A pessoa pode, mas eu não creio em nada. Então você crê que não crê, você crê que não existe nada. Um crê que existe tudo, o outro crê que não existe nada. Sabia que tem gente que não tem fé, né? Ou crê que não existe nada, quando ela passa por aperto, ela pode fazer diferente também? Dizem que você pegar um monte de ateu, gente que não crê, que não tem fé, e pôr num avião e lá em cima desligar o motor, quando estiver caindo, um monte de gente vai se converter. Quer dizer, a não fé deles não era genuína. Quando apertou, muitos gritaram: oh Deus, o que nós vamos fazer? Não é verdade? Então, e quem tem fé, né, aqueles que creem em Deus, nós vemos que aí tem um leque de entendimento de quem tem fé. Existe fé distorcidas, existe tipos de fé incompatíveis a um resultado. Não é só ter fé, sabe? É igual a pessoa te dá um arco, te dá uma flecha e fala: pode atirar. Você tem um arco e a flecha, você é um flecheiro, mas você precisa acertar um alvo. Não adianta ter fé e você jogar essa fé para todo lado. Eu vejo gente que ora para o Buda, compra Buda, põe de costas para casa. Também tem a imagem do Santo Católico, tem a imagem do Espiritismo, não é? Anda com o negócio pendurado aqui, anda com o negócio pendurado no carro, crê no pé de coelho, crê no horóscopo, crê em tudo. Que tipo de fé é essa? É uma fé inconsequente. Fé inconsequente não chega a lugar nenhum, não tem foco, não é? Então, primeiro de tudo, nós vamos entender que existe uma fé viva em Deus morto. Vou falar de novo: existe fé viva, pessoa que tem fé, mas um Deus morto, né? Infelizmente, pessoas que têm tanta fé, né? Você já viu pessoa pegando, na televisão que seja, uma cruz e saindo andando até lá Aparecida do Norte, carregando a cruz, né? Se você já foi lá algum dia, eles estão andando, o pessoal anda de joelho uma rampa que tem lá, numa ponte lá gigante, o pessoal vai de joelho até do outro lado lá, fazendo promessa, e ralando, se sangrando. Que fé poderosa, né? Que fé poderosa. Pessoas ficam 3 dias, 4 dias andando para chegar naquele lugar. Que fé viva, é uma fé viva. Mas, me perdoa, um Deus morto, um Deus que não está na Bíblia, né? Um Deus que apareceu, o nome já é isso, apareceu. Um Deus que não tem história, um Deus que não tem promessa, um Deus morto, não é? Nós vemos Jesus Cristo de Nazaré, tem o porquê ele morreu na cruz do Calvário. Jesus morre na cruz para levar a nossa morte, não é? O pecado que nos levaria à morte eterna foi sepultado na carne de Cristo quando ele morre. Ele morreu para nos dar vida, e vida abundante, não é? Ele veio ao mundo como Filho de Deus, andou no mundo 3 anos no seu ministério, não é? Provando que ele era Deus através de cumprindo todas as profecias do Velho Testamento. Ele andou na terra, fez todo tipo de milagre para mostrar que ele era divino. Em Atos dos Apóstolos ele sobe aos céus flutuando, e aí ele volta depois de ressurreto, depois que morreu, foi sepultado, ele ressuscitou, e ressurreto ele andou 40 dias na terra e fez mais de 400 milagres. Aí você vai comparar um Deus vivo com um Deus morto, não é? Quer ver? Acompanhe comigo em Salmos 115. Salmo 115. O Salmo 115 na Bíblia católica, normalmente ele está lá no 113. É o mesmo salmo, ou salmos, só que muda só a posição. Se eu não me engano é 113, tá? Você que vai ver na sua Bíblia católica pode ver. Salmos 115, é isso que eu falei? Está aqui. Olha lá, verso 1.
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus. E tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo, o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênção mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Diga glória a Deus. Então nós vemos, é algo delicado para falar. Você me perdoa se de repente eu estou confrontando alguma crença sua, por favor. Não é? Eu não estou falando de algo que eu creio, não é? Eu estou falando de algo que eu descobri na palavra de Deus e hoje eu tenho fé, tá? Eu tenho fé nisso. Eu antes andava de uma forma incorreta diante de Deus, sabe? A palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus diz: errais por não conhecer as Escrituras. Então, quando eu conheci a Escritura, aí vem o ponto. Eu sou humilde o suficiente para aceitar a Escritura, eu vou continuar com as minhas convicções equivocadas, não é? Então, ele está dizendo aqui, ó, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem boca. Está falando de imagens, não é? Que são feitos por homens. E muitas vezes as pessoas estão se dobrando a essas imagens, que são ocos, são de gesso, são de ouro, são de prata, mas ali não tem poder divino, não é? O Senhor nos diz para a gente adorar a Deus em espírito e em verdade, não é? Nosso Deus é espiritual, nosso Deus é invisível. Então, nós o adoramos pelo que Ele é, da forma que Ele é, não da forma que eu penso que é e vou fazer uma imagem, tá? Então, existe uma fé viva. Eu vejo pessoas que têm tanta fé, mas um Deus morto. Essa fé ela não vai chegar a lugar nenhum. Pode ser que o príncipe das trevas até engane essa pessoa para ela continuar na mentira, tá? Você pode falar: mas eu fiz uma promessa para o fulano, santo fulano, e aconteceu. Fiz uma promessa para santa fulano e aconteceu. Pode acontecer. Sabe que o diabo pode agir para acontecer alguma coisa assim e te manter no engano, não é? Eu não estou falando de você: eu consegui comprar o carro. Você não precisa ter fé para comprar o carro, você precisa trabalhar, não é? Eu consegui aquilo, consegui aquilo outro. Essas coisas naturais, muitas coisas até de saúde, não é? O diabo pode pôr enfermidade, pode tirar a enfermidade também, para poder manter a pessoa no engano. Estou falando de salvação, de vida eterna. Você pode ter rezado, você pode ter acendido vela, você pode ter adorado esse Deus morto, não é? E as trevas te enganando, te enganando, te enganando. Quando vier a salvação, para que você tenha vida eterna, esse Deus não te leva para a eternidade. Você entende? Não leva. A única pessoa que te dá a palavra de eternidade, de vida eterna, é Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus faz um discurso forte, todos da sua igreja naquela época vão embora, ele olha para os seus discípulos e fala: vocês não vão também? Pode ir. Pedro vira para ele e fala: mas só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só Jesus tem a promessa de vida eterna. Só Jesus, que morreu e ressuscitou, foi o primeiro dos muitos que viriam. Ele tem a chave do inferno e a chave da morte, para abrir essa porta, te dar a vida eterna. Qual é o nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. Não é? Aí você pode perguntar para mim assim, hoje eu estou falando de coisas delicadas, você pode perguntar para mim assim: olha, mas e Maria? E Maria, mãe de Deus? Não, peraí, não é Maria, não é mãe de Deus.
Deus que criou o universo. Deus criou, começou do zero. Foi Deus que criou. Não tinha Maria aí. Deus é onipotente, onisciente. Deus é Deus. Ele criou até Maria. Depois Maria recebeu uma semente de Deus, divina, e ela concebe que Jesus, que veio como homem, por parte de Maria, humanidade por parte de Maria, divindade por parte de Deus. Não é? O que nós falamos de Maria? Nós temos todo respeito, é a mãe de Deus. Você gosta que fala mal da sua mãe? Não. É uma mulher que nós devemos respeitar ao máximo a sua memória, para Deus escolhê-la. Com certeza ela tinha inocência, tinha santidade, tinha um coração bom. Deus escolheu uma mulher para poder criar o filho dele, quer dizer, escolheu uma mulher excelente. Mas não confunda, ela sendo uma mulher que concebeu Cristo, ela precisou de salvação e precisa de salvação de Cristo, porque Cristo, já a palavra diz, é o Salvador. Quem é o Salvador é Ele, não é a mãe. É, por exemplo, eu faço o curso de medicina, né? Termino o curso tal, e sou um excelente médico. Alguém fica aí enfermo, precisa me ver, precisa de uma consulta, vai até a minha casa, bate a campainha e quem sai é a minha mãe. Minha mãe sai e fala, ó, o doutor Rogério, ele teve que sair, não está aqui. Aí essa pessoa que está lá fala, não, tudo bem, a senhora é mãe do doutor? Sou. Então dá um remédio para mim, escreve aí uma receita, dá um medicamento para mim. Ela fala, não. Meu filho que é o médico. Não, mas a senhora é a mãe dele. Se a senhora é a mãe dele, a senhora pode me receitar um remédio. É assim que funciona? Não. Quem fez o curso, quem se formou, quem é o doutor, é o filho. Quem morreu na cruz, quem recebeu as chicotadas, quem recebeu toda a punição do pecado, foi Jesus Cristo de Nazaré. Maria, a única dor que Maria teve é a dor que toda mãe tem do parto. Tá? Então, não confunda, não tire a glória, a honra de Jesus, tá? Vamos respeitar Maria, evidente, reverenciar a memória dela, mas não vamos adorá-la, não vamos depositar nossa fé nela. Ela também está carente, aguardando a salvação em Cristo Jesus. Você está aqui comigo? Difícil hoje, nós estamos aí falando de algumas coisas delicadas. Eu espero que você não fique ofendido. Eu estou falando como a Bíblia fala. Sabe, é como se fosse a lei de Deus. Por exemplo, eu sou contra a zona azul. Sabe aquela zona azul que você para na cidade com o carro? Aí você põe lá, tem uma placa, a zona azul. Você olha a rua, não tem um guarda, não tem ninguém tomando conta do carro, não é? Você põe um papelzinho lá dentro. Se roubarem seu carro, ninguém vem ressarcir nada, se riscar, não tem ninguém guardando, não tem ninguém cuidando, o carro está lá na intempérie lá, e você paga apenas para parar na rua. Eu acho errado isso aí. Mas se eu chegar do lado de um daqueles amarelinhos, ele vem lá e eu falo, eu acho errado, esse negócio de zona azul está tudo errado, eu não vou pôr zona azul, eu não quero saber de zona azul. O amarelinho vai falar o que para você? Fala, então tudo bem, você me perdoa, você me desculpa, pode deixar o seu carro aí. Ele fala isso? Não. Ele fala assim, eu vou tacar-lhe uma multa, e se eu bater pé, eu recebo uma multa, você entende? Então leia assim. A lei não vai esperar o que você gosta, o que você acha melhor. Deus não está se importando com o que você acha melhor. Deus não mudou a sua palavra para a gente poder andar segundo a palavra, né? Para que a gente não receba, no caso, essa multa, né? Ou essa advertência, ou essa punição, né? Sobre a nossa vida. Qual é a punição? Uma só, é as trevas, é o inferno. Amém? Então é importante nós entendermos que existe uma fé viva em um Deus morto. Como seria bom nós pegarmos essa fé viva e colocarmos em um Deus vivo, amém? Colocar uma fé viva em um Deus vivo, aí sim, aí as coisas já começam a querer mudar, né? Eu tenho uma fé operante, uma fé que realmente descansa em Deus, porque é diferente, você, por exemplo, eu creio naquilo, né? Você ter fé é diferente, tá? Porque a fé produz descanso. Agora, se você apenas crê, não é a diferença de fé e de apenas crer. Eu me recordo de uma história que um equilibrista, né, colocaram um cabo de aço de um prédio para o outro, e o equilibrista pegou e fez um desafio que ele ia andar naquele fio de aço de um prédio para o outro, altíssimo prédio, sem nada segurando embaixo, nem uma rede. Aí ele chamou repórter, né, em cima do terraço de um dos prédios, ficou lotado de repórter, um monte de gente assistindo, tudo mais.
Aí ele veio, não, que eu vou atravessar tudo, né? E todo filmando, toda aquela empolgação, né? Aquele também eu vejo, nervosismo que pode acontecer, você sabe, em cima, normalmente o lugar alto tem muito vento. Aí ele veio com uma roupa toda colorida, então eu vou para um lado e para o outro, lá nesse fio de aço, né? E no meio daquele povo lá, tinha uma senhorinha do lado lá, e ele virou, e aí, então eu vou com esse bastão, vou até o outro lado e vou voltar. Virou para a senhorinha, uma senhorinha toda animadinha, ele viu que a senhorinha está animadinha, virou para a senhorinha e falou assim: a senhora crê que eu vou e volto no cabo de aço com esse bastão? Ela falou: eu creio, né? Vai nessa mesmo, eu creio. Beleza. Aí ele subiu, tá, e com aquele bastão longo, ele foi, o vento vinha, ele foi até lá, né? Fez a volta e veio o vento batendo, ele veio, tá, e conseguiu, foi e voltou. O pessoal bateu, viva a senhorinha toda animada, eu falei. Aí ele pegou um carrinho, sabe aqueles carrinhos de pedreiro, sabe? Carrinho de pedreiro, ele falou assim: agora eu vou com esse carrinho aqui, eu vou lá do outro lado de volta. Virou para a senhorinha que estava super animada, falou: você crê? Eu falei: eu creio sim, eu creio que você vai, que você volta, eu creio. Falei: então tá bom. Ele pegou o carrinho e foi, e o vento batia, e ele acertando a roda do carrinho sobre o fio de aço, e chegou do outro lado, fez a volta, e voltou, tal, com aquela dificuldade. Quando desceu, todo mundo, aí foi, né? Alvoroço, o pessoal batendo palma, a senhorinha pulando, é isso. Aí ele falou assim: agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou e volto, só que eu vou pôr uma pessoa em cima do carrinho. Virou para aquela senhorinha que falou que acreditava 2 vezes, toda animada, falou assim: a senhora não crê que a senhora vai dentro desse carrinho, eu levo a senhora até lá e volto? A senhora crê? Ela diminuiu aquela empolgação, ficou com a cara assim, meio de manga chupada, e falou assim: eu creio, mas eu não tenho muita fé. Você está entendendo? Eu creio, mas quando pegou em mim, eu não tenho fé para isso, não. Então, fé é aquilo que você vai ter as últimas consequências. Fé é aquilo que traz descanso. Fé é aquilo que o mundo pode estar todo abalado, é corona para um lado, é vírus para o outro, é Dória, é covas, e fazem 600 covas, 1000 covas, e você, firme, não é isso não. Eu tenho um Deus, eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus poderoso que cuida de mim, Ele quer o melhor para mim. Você entende? Então, a fé, ela é algo que opera ao nosso favor, o tempo todo. Uma fé inabalável. Algumas características da fé, que o meu tempo está indo embora. Então, características da fé de resultados. Primeira característica: toda a fé precisa ter um clamor a um Deus vivo. Toda a fé precisa ter um clamor a um Deus vivo, tá? Então você olha lá para mim, mas o Buda, está lá o Buda de costa em casa, eu ponho umas moedinhas no colo dele, né? O Buda, com todo o respeito, não é, que eu tenho por você. Me perdoa, eu preciso falar, não é? Que ele é um Deus morto, não é? Buda mesmo disse que nunca encontrou a verdade, que não conheceu o caminho para a verdade. Jesus diz assim: eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho. Jesus falou que ele é a verdade, Buda falou que nunca achou a verdade, né? Nós vemos lá do Allan Kardec, do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então pegou o Evangelho, que é esse aqui, que é o primeiro, e ele fez um segundo, nos últimos versículos de Apocalipse. Vou até ler para você. Olha o que fala sobre pessoas que forem fazer alguma adaptação na Bíblia Sagrada. A minha Bíblia tem um estudo atrás, eu estou pulando estudo, para ir mais rápido, no fim demorou mais. É muito estudo, hein? Então vai lá em Apocalipse, você que está abrindo a Bíblia comigo. Apocalipse, vai lá no último capítulo de Apocalipse, é facinho achar. Vai capítulo 22. Vai lá no verso, vamos no verso 18. Tá bem? Encontrou? Diz assim: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro.
E se alguém tirar a qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Interessante que a última palavra de Apocalipse é Jesus. Só Ele. É por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então está dizendo aqui que se alguém fizer uma adaptação, tirar ou pôr algo desse livro, ele é maldito, ele não vai ter salvação. Você entende? Então um livro segundo o Espiritismo é uma adaptação do primeiro. Pergunto a você, você tem condição de comprar algo bom? Você compra algo original ou você compra segunda linha? Você tem dinheiro para comprar um relógio, você vai comprar uma imitação ou primeira linha? A imitação, aquilo lá não vai te dar a direção segundo a vontade de Deus, tá? A palavra de Deus, ela é imutável. Ela é imutável. Homem gostando ou não gostando, nem a palavra de Deus. Nós precisamos andar segundo a palavra. É interessante, eu falei agora há pouco que Pedro viu Jesus andando sobre as águas, e quando Jesus fala: não, fiquem com medo, sou eu. Pedro fala: manda eu ir ter contigo aí, para ver se você é Jesus mesmo. E Jesus falou: vem. Pedro teve uma fé estrondosa, levantou as pernas, desceu do barco, encontrou água firme, não era terra firme, água firme, e andou sobre as águas. Mas a realidade é que ele não andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra de Deus, uma palavra de Jesus. Ele falou: manda eu ir ter contigo. Ele falou: venha. Quer dizer, ele veio sobre uma ordem de Cristo e ele andou sobre as águas, certo? E quando ele tirou a sua concentração em Cristo, ele começou a afundar, e Jesus virou para ele e falou assim: homem de pequena fé. Meu Deus, se ele tem pequena fé, os que ficaram dentro do barco têm que fé então? Você está aí? Os que ficaram dentro do barco então não tem fé nenhuma, não é? Mas o apóstolo Pedro, ele andou segundo a palavra de Deus. Você quer ter uma vida sobrenatural, você precisa andar segundo a palavra de Deus, não segundo a religiosidade dos seus pais ou de que te ensinaram, não é? Hoje estou falando para você da Bíblia Sagrada. Ela é o nosso norte, ela é a nossa bússola que nos levará à vida eterna, amém? Então, características de uma fé de resultados: primeiro, clamor a um Deus vivo. Qual é o Deus vivo? Jesus Cristo de Nazaré. Ele ressuscitou, Ele hoje está ao nosso lado, não é? Em espírito e em verdade. Quando você ora, quando você clama a Jesus, Ele já está do teu lado. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Onipresente significa que Ele está em todos os lugares. Eu estou falando de Ele hoje aqui para você, e Ele está aí do seu lado. Eu estou aqui como amigo do noivo, apresentando, apontando o noivo para que você ame-o, para que você coloque toda a sua fé, todo o seu coração, que você coloque toda a sua vida a esse Jesus, que Ele já provou o amor por você e por mim, morrendo na cruz do Calvário. Ele quer te levar não apenas ao céu, mas Ele quer que o céu hoje venha até você, para que você tenha paz, para que você tenha alegria, para que você tenha vida. E Ele diz: vida em abundância. Só Ele, o nome dele começa com G, termina com ZUS. Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém. Glória a Deus. Ele é nosso noivo amado, não é? E ele diz assim: vem minha noiva, vem minha noiva, vem noiva amada, noiva minha. Oh glória, aleluia. Eu não sou o noivo, eu estou apontando o noivo. Ame-o, amém? Primeiro então, clamor num Deus vivo. Segundo, convicção na resposta de Deus. Então, se você ora e não tem convicção que Deus vai te responder, essa fé é uma fé rasa. Só orar e crer que Deus vai fazer. Orar e crer que Deus ouviu. Não é pelo muito falar, não é pelo muito gritar, não, uma fé de resultados. Eu lembro uma vez, nós estávamos fazendo uma quebra de maldição, e alguns discípulos estavam expulsando o demônio de um rapaz. Ele se batia muito, expulsava, ele mandava embora, não é? Aí ele ficava caído como morto, daqui a pouco ele já voltava de novo aquele espírito maldito, e uma luta ali tremenda. Aí me chamaram, fui lá, o demônio não sai, o que nós faz? A gente manda embora,
e ele parece que foi embora e depois já volta, e aí eu notei que existia aquela insegurança se o inimigo foi embora ou não foi embora. Porque você tem que crer que Deus te deu autoridade de expulsar os demônios. Você precisa crer nessa autoridade, não porque você é o bom, não, porque você tem a autoridade que o bom te deu. Aí fui lá orar, repreendi, ordenei que aquele demônio saísse em nome de Jesus. Acabou, para ele palhaçada, sai em nome de Jesus, sem volta, sem retorno, sem transferência, sai! Aí o menino ficou meio desmaiado, ficou olhando para mim, saiu em dúvida. Eu falei, não tem dúvida, para com isso. Chamei, falei, qual é o nome dele? Fulano. Ele olhou para mim, levanta, você está liberto. Você entende? Precisa ter convicção da sua oração, convicção que Deus te deu autoridade, convicção que Deus te ama, Ele quer o melhor para você. Tenha convicção que Ele está te guardando, que Ele está te protegendo. Então, nós precisamos ter certeza no nosso coração que o nosso Deus é bom, está lá, pronto para nos agir ao nosso favor. Aconteceu algo contra a gente, mas cadê Deus na minha vida? Cadê Deus? Mas Deus está lá. Às vezes Ele permite algumas coisas acontecer para nos fortalecer, para provar o nosso coração, para provar a nossa fé, para provar a nossa índole. Muitas vezes para a gente reconhecer quem nós somos, não é? Porque aí a gente vai ver que a gente realmente é pecador, que a gente é falho, que a gente pisou na bola, que a gente achava que tinha fé, mas não tinha tanta fé. Você entende? Então, muitas vezes, Deus faz como na época medieval se fazia uma espada. Como se fazia uma espada? A espada, para ser forte, ela não podia ter impureza, tinha que ser aço puro. Então, o que os ferreiros que faziam espada faziam? Colocava ela no fogo e deixava no fogo. Porque para purificar, a primeira coisa que tem que fazer é pôr no fogo. Ela ficava vermelha ali, não é, quase derretendo. Então Deus às vezes põe a gente no fogo. Para quê? Para judiar da gente? Não, para tirar a impureza. Para as impurezas saírem, para a gente ficar forte. Aí depois o ferreiro tirava a espada do fogo e ele olhava para cima assim. Se encontrava algum lugar pretinho, aquele pretinho era impureza. Ele punha sobre a bigorna e pegava o martelo e fazia o quê? Pá! Em cima do lugar escuro. Pá! Até aquela bolinha, aquela sujeira espirrar fora, tá? Então, há um processo. Depois ele tirava, olhava de novo, tinha alguma coisa, pá! Batia. Aí ele pegava depois daquilo e fazia o quê? Jogava, colocava num balde de água, num pote grande de água, para esfriar ela. Aí esfriava, ficava saindo até fumaça. Ele olhava, fazia o quê? Vai para o fogo de novo. Ia nesse processo até um dia que ele olhasse assim, ó, e não via mais nenhuma imperfeição, nenhuma sujeira no aço, não é? Então, muitas vezes, querido, Deus está nos moldando. Às vezes precisamos passar pelo fogo, às vezes precisamos passar realmente pelos impactos da vida, e muitas vezes somos colocados na geladeira, né? O que é ser colocado na geladeira? Você ora, parece que Deus não está te ouvindo. Levante de manhã, ora, não dá um arrepio, não dá nada. Aí eu acho que Deus não veio. Não, Deus veio sim. Não é porque você não está sentindo emocionalmente Deus que Deus não está lá. Não, Deus está lá. Tá? Às vezes Deus dá uma gelada, Deus não fala nada para ver como você age. Se a sua fé desmorona, se você se afasta, ou sua fé é convicta. Você está entendendo? Você está aqui? Então, segundo, convicção na resposta de Deus. Terceira característica de uma fé de resultados: descanso na bondade de Deus. Terceira característica de uma fé de resultado: descansar na vontade de Deus. Muitas vezes não é a minha vontade, mas se é a vontade de Deus, eu estou descansando. Nós vemos o apóstolo Paulo, antes dele ser levado para ser decapitado, ele escreve uma carta dizendo às pessoas: alegrai-vos no Senhor. Mas peraí, ele vai ser decapitado. Com as últimas frases que ele disse para escrever: alegrai-vos no Senhor. Você está entendendo? Nós precisamos descansar em Deus, descansar no que Deus guardou, separou para nós. Sabe, quando você descansa, a Bíblia diz que enquanto você dorme, os anjos trabalham ao seu favor. Precisamos descansar em Deus. Deus tem o melhor para você. Deus já preparou o melhor para você. A única coisa que nós precisamos fazer é não estragar,
é não ir lá e colocar lá, como fala, os pés pelas mãos e estragar o que Deus já preparou para nós, porque o que Ele preparou para você e para mim é bom, é agradável, é perfeita a vontade de Deus, amém? Então, por uma fé de resultados, precisa ter esse momento de descanso. Eu sei que Deus está fazendo, porque Ele é de verdade, amém? E por último, tá? Características da fé de resultado, último, quarto, a atitude pela convicção e não pela visão, não é? Então, o que é essa atitude? Eu andar, eu permitir que a minha alma se emocione, não pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Em Hebreus fala lá que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Então eu vou tomar atitude não pelo que eu estou vendo, mas pelo que eu creio, pelo que Deus preparou para mim, o que Deus está me guardando. Então eu não vou me abalar, eu não vou ficar triste, eu não vou chorar, eu não vou ficar eu estou desamparado. Não, eu tenho um Deus todo poderoso. As coisas podem não estar bem à minha volta, mas eu sei em quem eu creio. Nós vemos lá Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vocês adoram esse Deus morto, ou senão vocês serão jogados lá no fogo ardente, né? No fogo ardente. Eles não se dobraram a um Deus mudo, não se dobraram a um Deus morto. Não, nós adoramos o Senhor dos Senhores. Então vocês vão ser jogados lá na fornalha ardente. Pegaram, amarraram eles e jogaram eles na fornalha. Diz a palavra que a fornalha deixaram 7 vezes mais forte do que o normal. E os soldados, quando foram jogar eles na fornalha, que se abriu a fornalha com ganchos compridos, aquele bafo do calor da fornalha, os soldados que foram empurrar Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram ali mesmo e morreram. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lá para dentro da fornalha, e eles não caíram queimados, eles ficaram andando lá dentro, não é? O faraó da época olha e fala: o que está acontecendo aí? Não era Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eu estou vendo 4 pessoas andando dentro de fornalha ardente. Por quê? Porque eles creram num Deus vivo, e o Deus vivo estava com eles dentro da fornalha. O Deus vivo não livrou eles da fornalha. O Deus vivo estava dentro da fornalha. Às vezes o Deus vivo não vai te livrar de algo, mas Ele vai entrar com você naquele lugar, para guardar, proteger, amparar naquele lugar. Você entende? Então, Deus não livrou eles, mas entrou com eles na fornalha, e não permitiu que nem o cabelo queimasse, nem que tivesse cheiro de queimado. E aí o faraó fala: sai daí, vem para cá, vem para cá. Eles saíram, os 3 saíram intactos daquele lugar. E o rei daquela época teve que se dobrar e reconhecer que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego é o Deus verdadeiro, porque Ele é um Deus vivo, um Deus que guarda, um Deus que protege, um Deus que está aí na sua casa com você, um Deus que está comigo, um Deus pronto para trabalhar ao favor daqueles que o buscam. Amém? Então, alegre o teu coração, porque veio o Redentor, veio o Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Ele não apenas subiu aos céus, mas enviou o Espírito Santo de Deus, Consolador, para nos guardar. Enviou também os seus anjos para lutar ao nosso favor, que nós possamos descansar nele e crer que Ele está agindo, e que possamos cada dia mais pregar esse Deus vivo aos confins da terra, para que todos saibam que o nosso Redentor está vivo e vai nos salvar, está pronto para salvar todos aqueles que o receberem como Senhor e Salvador. Amém? Vamos fazer uma oração recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Se você já fez essa oração, faça de novo. Se você não fez, é a sua oportunidade de receber Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Põe a mão no teu coração, diga comigo assim: Pai querido, Pai amado, com entendimento, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Salva-me, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma pessoa segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém? Então, a partir desse momento você está selado em Cristo Jesus, tá? É o primeiro passo de fé que você deu, né?
em um Deus vivo, e Ele vai se manifestar na sua vida a partir deste momento. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero também exercer a nossa fé e orar para que Deus venha agir no Brasil, agir na sua casa, na sua vida, não é? Então, estejamos todos juntos aí nesse momento de oração, amém? Pai, em nome de Jesus, nós exercemos a nossa fé agora. Queremos que o Senhor está fazendo um Brasil melhor. Cremos, meu Pai, que esse vírus político, esse vírus maldito, Senhor, acabou os seus dias, está caído por terra em nome de Jesus. Cremos nesse momento de crise, Senhor, o Senhor vai nos prosperar em nome de Jesus. Peço ao Senhor que envie o teu anjo do lado de cada pessoa agora, e que esse anjo venha passar a espada de fogo em toda enfermidade, em todo espírito de facção, divisão, contenda, caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, peço ao Senhor que toque agora cada vida que te aceitou como Senhor e Salvador, que o Senhor venha se revelar a eles, que eles sintam o Senhor, que eles possam sentir a tua fragrância, o teu cheiro, o teu toque, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha fortalecer a cada um, que o dom da fé venha sobre cada um em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos fortaleça para que possamos ser recebidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Que bênção. Eu creio que Deus falou com cada um de nós, amém? Nós tivemos aí essa semana, e eu quero dar um recado para você. Não é bem um recado, né? Não é bem um recado, mas eu quero recapitular aqui. Desde segunda-feira nós fizemos algumas lives, que foi a nossa semana profética. Segunda, terça nós fizemos live, né, sobre a semana profética. Quarta-feira o nosso culto. Quinta, sexta, sábado fizemos as lives, né, com um objetivo, né? Qual é o objetivo? Orar pelo Brasil, por essa pandemia, por tudo isso que está acontecendo de uma forma política, da ordem política, né? Para que caia por terra, orar pelas nossas necessidades. Então hoje é o último dia dessa semana profética. Eu quero convidar o pastor Rodrigo Cunha para vir aqui, esteve comigo nas lives, né? Para que a gente possa estar orando pelo Brasil, né? Eu gostaria que você estivesse conosco também intercedendo. É importante, como nós falamos lá sobre Êxodo capítulo 17, a importância, né, de estarmos intercedendo, orando pelo Brasil, amém? Estenda as suas mãos para cá, para a televisão, levante suas mãos. Vou pedir ao pastor Rodrigo fazer a sua oração. Amém. Deus de graça e misericórdia, nós oramos pelo nosso país, Deus. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a palavra de ordem e progresso sobre essa bandeira, Senhor, em nome de Jesus Cristo, seja vingada sobre o país. Que venha, Senhor, em nome de Jesus, trazer ordem, Senhor, sobre a questão, ó Pai, da quarentena, desse tempo que nós estamos de recesso, Deus, em nome de Jesus. Que se traga uma só ordem, que não tenha divisão nos estados, nas cidades, nos municípios, Deus, em nome de Jesus. Mas que venha a ordem, como declara o nosso presidente Bolsonaro, de um afastamento vertical, Pai, onde só existem as pessoas que têm risco, Pai, de saúde, que têm mais idade, ou crianças, Deus, elas sejam retiradas, Deus, e o restante possa trabalhar, possa funcionar a máquina do país, Deus, em nome de Jesus. Também declaramos sobre o progresso, ó Pai, que nós já estávamos experimentando desde o ano passado, Deus, um crescimento financeiro, ó Pai, um desenvolvimento do nosso país, uma taxa de desemprego baixíssima. Que em nome de Jesus se retorne esse progresso, ó Pai, do crescimento sobre o Brasil, em nome de Jesus. Estabelece, Deus, cura sobre aqueles que foram acometidos pelo Covid-19. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, homens, mulheres, jovens e crianças. Como nós vimos nessas lives que tivemos durante essa semana profética, testemunho de gente que foi curada do Covid. Em o nome de Jesus nós oramos para que outros mais sejam curados também, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E declaramos toda sorte de bênção sobre o nosso país e profetizamos em o nome de Jesus que haverá ordem e progresso, que haverá justiça, glória de Deus e implantação do reino nos céus aqui na nossa terra, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu faço esse ato profético dizendo que todo corrupto, todo mal, em nome de Jesus, está saindo do Brasil, em nome de Jesus. Toda a corrupção, toda roubalheira, todo mal, todo superfaturamento, em nome de Jesus, todo vírus, todo mal está saindo do nosso país, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Coloque sua mão à frente, queremos ministrar a bênção pastoral. Pai querido, Pai amado, poderoso Deus, nós ministramos a bênção pastoral. O Senhor que é pastor dos pastores nos toma como um canal da tua bênção. Que teu rosto venha resplandecer sobre cada um. Que haja da tua paz, da tua saúde
e da tua prosperidade. Em nome de Jesus, ser abençoado, ser abençoado. Receba, receba em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém.